Uma boa noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara, internet e rádio Uniara. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da audiência pública sobre os problemas no Sistema Municipal de Saúde. Quero agradecer aqui a presença do Valdir Teodoro Filho, presidente do Sismar, do vereador Rodrigo Bochechinha, responsável pela convocação. E já imediatamente passo a palavra ao vereador Rodrigo Bochechinha. Obrigado, presidente. Primeiramente, agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer todos os presentes, o pessoal do Sismar, o vereador Edio Lopes, o vereador Tenente Santana, o vereador Donizete Simeone, o vereador Jair Martinelli, o vereador Jefferson Achuda, o secretário Geise Sabonete, que está ali, todos os assessores, os funcionários, todos que nos assistem, nos ouvem. Muito obrigado pela presença. A população também, algumas pessoas que vieram interessadas a ouvir e debater a saúde da nossa cidade. Infelizmente, nós fizemos convite por e-mail, por convite, por telefone, para o secretário da Saúde, Secretaria de Governo da nossa cidade, Comunicação, o Sismar, o coordenador da Saúde e além de outras pessoas. Infelizmente, se o modo que foi o convite não foi do jeito correto, mas eu acho que essa pauta é de extrema importância para a nossa população. Eu acho que é um descaso com a população, com a nossa saúde e com a nossa cidade de não comparecer ninguém aqui. Porque quando vem projetos aqui para a gente votar de um dia para o outro, nós somos obrigados a votar. E quando é para discutir a saúde da nossa população, porque não foi feito corretamente o convite, não comparece as pessoas responsáveis. É lamentável. Muito obrigado. Boa noite. Passar a palavra ao Valdir Teodoro. Fique à vontade, Valdir. Bom, meu boa noite ao presidente da casa, o vereador Jefferson, aos demais vereadores presentes, a todos aqui que compareceram, a todos da cidade que nos assistem. Gostaria de começar, primeiro, parabenizando o vereador Bochechinha pela iniciativa, né, de chamar essa audiência pública e estender esse apreço por ver que está acompanhando os problemas da UPA. Nas várias vezes que a gente esteve lá, o secretário Geise também, por várias vezes a gente viu eles presentes lá, acompanhando toda a situação que a população vem vivendo, e os funcionários, que, num primeiro momento, é quem o sindicato tem que preservar e representar os interesses. Mas a gente está num momento onde a situação é muito mais complexa, né, que envolve a população usuária do serviço público. Os funcionários, eles vivem uma dificuldade tremenda, cogitou-se até em fazer greve, deliberou-se por uma greve, mas que, no momento, a gente defendeu que deveria ser afastado, num primeiro momento, uma paralisação, até porque o caos já está instalado. Se tem uma paralisação, aí que a coisa se agrava. Os funcionários compreenderam isso, entenderam que o momento não é favorável, não é propício para fazer esse enfrentamento, e fizemos as reivindicações. E, nesse meio tempo, surge a situação dos médicos, né, que é um dos pilares, né, que, se não tiver em pé, naturalmente vai ruir toda a estrutura da saúde municipal. E o que a gente, infelizmente, acabou tendo que vir aqui para colocar, primeiro, assim, desconstruir, a ideia é desconstruir boa parte do que foi denunciado, porque isso em nada ajudou a solucionar o problema nas UPAs, né? Então, a nossa ideia, num primeiro momento, é fazer isso, e acho que num reagendamento, aí a gente vai externar o que a gente entende que como poderia ser feito. Não existe problema que não tenha solução, exceto a morte, né? Mas os espíritas acreditam que também tem. Mas as coisas em vida são passíveis de solução. A gente tem proposta para apresentar, tem encaminhamentos que são viáveis. Agora, o que não pode é enrijecer, querer uma única proposta
que há um impedimento legal. Então, a gente tem que pensar o que é possível. Futuramente, se tiver autorização para contratar uma OS, como é o propósito da administração, não seremos nós quem vamos impedir. A gente vai mostrar todas as dificuldades, vamos fiscalizar e tudo mais. A gente acredita que não sairá essa autorização. Só que, até que isso seja decidido, como é que fica a população de Araraquara com uma unidade funcionando nas condições da UPA Central e com a fragilidade do que a gente está vivendo na UPA da Vila Xavier. Então, assim, lamenta-se por não estar aqui os representantes da administração para fazer um bom debate. Que a gente veio aqui não foi para degladiar, a gente veio para trazer contribuição, e acho que é o que a gente precisa hoje em Araraquara. Superar diferenças e buscar solução, porque a situação já chegou num ponto de calamidade. Felizmente, não tivemos mortes por conta disso. Mas não vamos esperar que isso aconteça, não vamos esperar isso acontecer para depois a gente querer recolher o leite que foi derramado. Então, assim, da nossa parte, a gente espera o reagendamento e, pela urgência dessa pauta, que o município não queira se blindar das formalidades de um regimento, da legislação, para vir aqui no momento quando a situação já tenha caído por terra. Então, a gente reforça o apelo aqui para que, no reagendamento, os representantes da saúde, da administração, estejam presentes para a gente fazer um debate sadio aqui, franco, pode ter algumas rusgas, mas no sentido de contribuir para que a gente ache uma solução para esse problema que já passou de grave. Obrigado. Obrigado, Valdir. A gente vai dar andamento aí, se alguém quiser se manifestar. O vereador Édio Lopes é o primeiro inscrito. Vamos abrir as inscrições aqui. Vamos lá. Édio, depois Zamboni, Tenente Santana, mais alguém? Conte, mais alguém? Seu nome? Odair. Encerradas as inscrições, obrigado. Com a palavra, o vereador Édio Lopes. Donizete, você quer fazer? Gente, eu fico triste, ou muito triste, com uma audiência pública onde a gente quer discutir as dificuldades, os problemas da saúde do nosso município. A gente entende que o cada município tem dificuldade da saúde, mas o nosso município chegou a um caos, esse é o meu entendimento em relação à saúde no município. E uma audiência pública, onde a gente quer, acho que o Valdir falou muito bem, Valdir, construir alternativas, chegar no entendimento daquilo que a gente quer para a saúde do nosso município. Porque ontem mesmo eu estive na UPA, eu vi a dificuldade, não só da população, mas dos profissionais que lá trabalham. Eu vi profissionais lá sendo ameaçados, eu vi profissionais sem equipamento, às vezes, para trabalhar. Não está aqui o secretário, eu quero questionar com ele. Eu vi onde a população não tem água para tomar, onde numa UPA central você tem que ter 4 profissionais, tinha um, depois chegou um outro para ser atendido. A população que desde as 4, 5 horas lá, esperando para um atendimento, pessoas desmaiando, passando mal, procedimento que não pode ser feito dentro da UPA central, e sendo feito lá naquele espaço, até o profissional, o médico que estava lá, não posso fazer esse procedimento, mas eu tenho que salvar essa vida. Então, é muito grave o que está acontecendo no nosso município em relação à saúde. Quero parabenizar também o Rodrigo Bochechinha por ter chamado essa audiência e dizer para a população que os vereadores que estão aqui, a população que está aqui, o sindicato que está aqui, quer uma saúde de qualidade no nosso município. Agora, qual o caminho a ser tomado? De que forma que isso vai ser feito? Eu acho que se dentro dessa audiência não construir, não tiver um entendimento, eu acho que tem que ter uma intervenção na UPA Central. É o caminho. Essa comissão de saúde dessa casa aqui tem um papel fundamental e tem que assumir essa responsabilidade. Chamar a secretária de saúde, secretária de governo, Ministério Público da Saúde, tem que chamar e ter um entendimento. Não dá para continuar a nossa população viver o que está vivendo na nossa cidade. Você vê crianças lá, você vê idosos lá, várias pessoas na fila esperando cirurgia, exame de alto custo,
exames normais, não consegue. A procura do nosso gabinete aqui, a gente fica louco com a saúde do nosso município. E isso não pode acontecer. Agora, eu tenho a minha opinião a respeito disso. Não sou profissional da área de saúde, mas eu converso com várias pessoas da área de saúde, e o que eu ouço sempre é uma coisa só. O que falta na saúde do município de Araraquara é gestão. O que falta na saúde do município de Araraquara é que eu ouço dos profissionais que trabalham na área, tanto técnicos quanto médicos, isso, aquilo. O que está faltando no nosso município em relação à saúde é gestão. Não estão sabendo coordenar, gerenciar ou trabalhar na nossa saúde. Então, eu acho que quem sofre com isso é a nossa população. Nossa população chegou num ponto, eu até entendo um lado e entendo o outro, de querer agredir os funcionários que lá estão, porque quando é um ente querido, quando é alguém da tua família, você perde a cabeça, você perde a razão. A gente até, se fosse eu no lugar de um cidadão, a gente perde a razão às vezes. A gente sabe disso, principalmente tratando de um ente querido, ou de um amigo, um parente, um conhecido, que necessita e você não consegue ver atendimento, não consegue ver uma solução, às vezes a pessoa perde a sua razão. Então, eu acho que, com certeza, a secretária do governo não está aqui presente, ou mandar um representante, o secretário da saúde, ou mandar um representante da forma que foi feito, com muita tranquilidade. Não é falta de respeito com essa casa aqui, é falta de respeito com a nossa população da cidade, porque um debate, quando você faz discutindo a saúde, não é para resolver só para mim, só para o Valdir, só para o Santana, para as pessoas que estão aqui, é para resolver para a cidade como um todo, e não está aqui um representante, para mim faltou respeito com a nossa população, e não quer dialogar, e não quer resolver o problema da saúde do nosso município. Essa é a minha posição, essa é a minha opinião. Tomara que, Rodrigo, na próxima, tenha aqui as pessoas do governo para a gente debater, para a gente discutir alternativas e soluções para a nossa saúde. Tomara que venha com tranquilidade e com respeito, para que a gente constrói essa ação conjunta, não para essa casa, não só para a prefeitura, mas para a cidade como um todo, para cada cidadão. Obrigado e boa noite. O senhor tem mais um minuto, o senhor quer concluir? Obrigado. Próximo inscrito, representante do Cismar, diretor Zamboni. O senhor tem 5 minutos, mais um chorinho de 1 minuto. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, eu gostaria de agradecer o Rodrigo Bochechinha pela iniciativa, viu, Rodrigo? Eu acho que nós temos sim que marcar uma nova agenda aí para essa audiência, para tratar mais a sério a questão da saúde pública aqui no nosso município. Eu tive, esses tempos atrás, conversando com o Boi, e falei para ele estar aqui presente, para participar. Eu falei assim, às vezes a forma como você coloca, você ofende as pessoas. Foi justamente nessa denúncia. Nós estamos aqui para construir, e queremos isso. Que nem o Odair falou agora, tem que ter ideias, tem soluções. Eu vejo na educação, por exemplo, os professores não estavam brigando por 1/3, o que a gente fez? Foi criado um aditamento no contrato de trabalho deles. Porra, solucionou? Beleza, solucionou. E aí na saúde, o caso dos médicos? É a forma como foi colocado. Muitos médicos falaram assim, estou pedindo a conta, estou saindo, devido a quê? Ficou chateado, se sentiu ofendido. Médico que estava lá na lista lá de faltosos. Mas, espera aí, o médico está na lista de faltosos, mas o cara está prestando o serviço por determinação da própria Secretaria da Saúde, no NGA 3. E aí, onde está o respeito? É isso que pegou. É isso que eu falei para o Boi. E ele não deixava eu falar. Ele não quer entender, ele está achando que ele está certo. Não está certo, gente. Não é por aí. As coisas não são desse jeito. Aliás, se eu tivesse que perder a razão nesta administração do Marcelo Barbieri, meu Deus, o que aconteceu comigo, de ofensas,
Então, não é por aí, gente. A gente está aqui para discutir. A gente tem que evoluir na vida. Só evoluindo que a gente consegue. Para arrumar essa situação da saúde pública aqui, é construir alternativas, como tinha. Nós tínhamos sala de estabilização no Vale do Sol, no Nise Guatemi, no Celmidei, nós tínhamos um pronto-socorro. E essas unidades? Não, vamos construir a UPA. Aí o prefeito vai lá, assina o convênio com o governo e já começa a construir. Para. Não, espera aí. Quanto custa a UPA? É 5 milhões? A hora que tiver 5 milhões no meu caixa, eu construo. Porque prefeito do Saco Roxo compra briga com o Tribunal de Contas. Não põe, injeta dinheiro do município, vai tirando, vai tirando. Não. E outra, mostra o projeto para o governo do Estado, para o governo federal. Ó, eu tenho essas unidades, eu estou precisando de verbas para cá para me manter. Aí sim nós estamos construindo, nós estamos mantendo. E nós tínhamos 3, 4 unidades. E hoje nós temos uma, sobrecarregando os funcionários da saúde, a equipe de enfermagem. 1,5, né? Então, é lamentável. Então, essas brigas, essas ideias, nós temos que fazer um agendamento, sim. E eu me proponho, e vou pedir uma nova gravação para o Odair gravar. Eu vou passar o carro de som e vou parar nos bairros e vou chamar esse povo. Eu vou lotar essa casa aqui. Eu vou lotar. Porque nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos. Que nem você falou, Ed. Ficar naquela UPA lá. E o caso que a gente já viu, a gente deu plantão lá praticamente no final de semana, eu e o Valdir lá. Gente, conter aquele povo não é fácil. Não é fácil. Então, eu espero, sim, que a gente está aqui para construir, para trazer ideias. Vamos fazer tem meios. Saída tem. Só não tem saída para a morte. E é o que está acontecendo. Então, eu fico aqui mais uma vez, agradeço você, a iniciativa, viu, Rodrigo? E obrigado pela parte. Obrigado, Zamboni. Próximo inscrito é o vereador Tenente Santana. Presidente, eu quero cumprimentar os vereadores, o senhor, o Ed Lopes, o Simeone, o Chechinha, o Jair Martinelli, que está presente, o Elias, que passou por aqui, o Valdir Teodoro, do sindicato, o Zaniboni, a Suzy, jornalista, o Cismar, representado aí por isso que eu falei, o Sabonete, o Bochechinha, o Conte, que também tem um conhecimento muito grande da área, todos os demais que estão participando aí da imprensa, a população que está nos acompanhando. Eu queria, e fiz questão de permanecer nesse início de noite aqui, sem nenhum rótulo partidário, de apoio à administração, desprovido de qualquer tipo de coisa, até porque quando se fala em saúde e quando se fala em atendimento médico, ninguém sabe quem será a próxima vítima. De repente, pode ser até esse que vos fala aqui, um filho, uma esposa, uma mãe. Então, acho que a gente tem aqui, né, Valdir, que lavar as nossas mãos e falar, puxa vida, né? O que nós poderíamos, de como a gente poderia ser útil nesse momento aqui, para valer a pena esse momento, a nossa participação aqui. Eu quero, de maneira muito humilde, pedir para que as forças vivas da cidade, para que o prefeito, todas as autoridades, os secretários, a Câmara Municipal, nós aqui, vereadores, os sindicalistas que estão presentes aqui, o Poder Judiciário, que certamente nos acompanhará através da imprensa ou que alguém já esteja acompanhando, para focar em cima do problema que existe nesse momento. Eu falava agora há pouco com o Valdir, e é importante a participação do Cismar, é importante a participação do sindicato, o conhecimento que eles têm, das pessoas que trabalham lá, exemplo do Conte, né? De falar o seguinte,
qual que seria a luz no fundo do túnel, nesse momento, para a gente restabelecer o atendimento ali para as pessoas que precisam de ser atendidas, que são pessoas carentes, são pessoas que não têm planos de saúde. Como foi dito aqui, outro dia pelo Simeone, às vezes a pessoa trabalha o dia todo, chega em casa, o pai chega em casa, antes de tomar um banho e comer alguma coisa, ele tem às vezes que conduzir a sua esposa, o seu filho, lá naquele pronto-socorro, naquela UPA lá. Então, o que eu queria agora, nesse momento, é pedir o apoio de todos os senhores e de todas essas autoridades, dessas forças vivas que eu citei aqui, para a gente encontrar uma saída, para restabelecer o atendimento, e aí sim, depois, cuidar da SEI, cuidar de uma outra audiência pública, talvez, com a formalização, né, Bochechinha, que requer para trazer aqui as autoridades, mas o que nós não podemos ficar aqui e não admitir que, nesse momento, estamos certamente tendo problema de atendimento. Então, era nesse momento, eu cheguei a pensar o dia todo hoje, será que uma UES emergencial não seria o momento de restabelecer? Ah, mas o UES não pode, mas não pode a população ficar sem o atendimento, então? Sem o atendimento pode, morrer lá pode. Eu acho que é melhor ir para a cadeia, se tiver que ir, mas dá o atendimento para quem está precisando lá. Cheguei a pensar, dentro até da minha limitação, falei com o Valdir agora há pouco, será que nós não poderíamos pedir apoio para os médicos, porque nós atendemos também aqui pessoas de Américo, Santa Lúcia, Rincão, Boa Esperança? Não, no sistema UPA não pode, não pode, não pode. Mas e aí, mas pode morrer lá, pode ficar sem atendimento? Então, o que eu ia pedir encarecidamente, mas, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para fazer média com ninguém, nem defendendo ninguém. Estou aqui defendendo a vida, estou aqui defendendo aquele que precisa de ser atendido e aquele que certamente está lá sem nos ouvir agora. É o que eu poderia fazer, o que o Valdir, o que o presidente Assuda, o que o Conte, o que o Cismar, o que a prefeitura, o prefeito, o que nós poderíamos juntos agora fazer para restabelecer o atendimento. E é lógico que tem... O senhor tem mais um minuto. Muito obrigado. É lógico que tem uma SEI aí que foi instalada para verificar irregularidades, e será verificada, não tenha dúvida nenhuma. Algumas coisas, algumas medidas já foram adotadas, não sei se está surtindo o efeito necessário ou não, mas o que a gente observa é que cada dia se complica mais. A partir do momento que os médicos saem, fica impossível de se cumprir a escala. Agora, o que nós vamos fazer até o meio do mês que vem, que é o dia ou a data que vai ser julgada a liminar, se contrata uma OS ou não? Nós não podemos, gente, deixar ninguém morrer lá por falta de atendimento. E, pelo que eu fiquei sabendo aqui, estão morrendo. Então, eu ia pedir encarecidamente que Deus toque no coração dos senhores, que Deus toque no coração do prefeito, do Cismar, do Poder Judiciário, da Câmara Municipal, da população, e para que junto a gente encontre uma saída para restabelecer o atendimento nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, tenente. Próximo orador inscrito é o Conte. O senhor também tem 5 minutos, prorrogáveis por mais 1 minuto. Boa noite, senhor presidente. Meu nome é Claudemir, sou conhecido como Conte do SAMU, não só como representante dos funcionários, mas também membro integrante da CSP com Lutas Núcleo Araraquara. Nós vamos pontuar novamente a questão SAMU e nessa condição do conteúdo da fala de uma forma mais grave. Por várias vezes estive aqui anunciando a questão da possibilidade de mortes de pessoas por conta do corte do atendimento emergencial, e já havia denunciado uma morte. E agora estou aqui para aumentar de 1 para 4. 4 cidadãos de nossa cidade, infelizmente, foram a óbito e mereciam um atendimento emergencial mais digno, como foi prometido na criação das salas de estabilização. No momento que foi fomentado toda a divulgação de que forma seria atendida essa população.
Na época não houve discurso tecnocrata, foi aberto. As palavras da senhora secretária na época eram bem claras, inclusive as palavras delas, as próprias palavras dela, é compatível ao que pede a portaria que cria a sala de estabilização, ou seja, eles eram cientes de que essa sala não poderia estar aberta. Isso é fato, é entrevista dada de época, é fato a abertura e fechamento da sala de estabilização, e é fato também a ausência dos representantes do governo, porque existe interesse deles de que essa audiência aqui jamais fosse feita, e que se levasse a público aquilo que de fato realmente está acontecendo. Nós estamos com uma condição agora muito mais grave, que é a retirada da ambulância avançada. Nós temos 2 por conta do regional, agora vai ter somente uma. A partir do dia 19, o senhor secretário prefeito retira uma viatura avançada, tá? Ou seja, amanhã, a partir de amanhã, todos os senhores estão com uma viatura avançada a menos na cidade, inclusive retirando o regional. Consequentemente, quando existe a retirada dessa ambulância, existe a possibilidade da perda do regional. Nós já não temos o 190 em nossa cidade e não teremos futuramente o 192 se as coisas começarem a caminhar. Por enquanto, foram 4 perdas. Hoje, em nossa cidade, nós tivemos sucessivamente 3 paradas cardíacas. Nós tínhamos 2 ambulâncias hoje andando pela cidade, prestando assistência. E numa possibilidade de amanhã, vamos supor aí, o Jair Martinelli faz uma parada cardíaca e o Marcos Zamboni faz uma parada cardíaca, nós vamos dar certeza para vocês. Um vai ser atendido pela viatura médica e vai ser removido pela viatura médica avançada. E o segundo de um dos senhores vão ser atendido pela funerária e vão ser removidos pela funerária. Isso é uma situação determinada pelo prefeito, secretário da Saúde. O gesto prova o total descaso com a população atendida. Os 2, de fato, realmente provam em prática que não estão nem aí com a saúde pública. Tá bom? Infelizmente, as coisas estão por esse rumo. A perda de dinheiro de repasses da saída dessa ambulância é gigantesca, é significativo para o SAMU, para o nosso município. E, entretanto, também a funilação, quando vai se afunilando a área da saúde, você aumenta a demanda em determinados setores, né, o Edio? E você presenciou o que é, de fato, realmente, o que de nocivo a saúde pode oferecer para a população, a partir da hora que, quando o sistema gestor é falho, ou quando não, na sua possibilidade, ele é um sistema gestor inservível para ocupar aquele cargo, aquela pasta. E é o que está acontecendo com nós. A partir de amanhã, a gente tem que tomar mais cuidado com a nossa saúde, nós temos que se preservar mais, e muito mais que isso, cuidar da nossa saúde, é ir para cima do prefeito, é ir para cima desse secretário, que depois da entrada dele, inúmeras mortes já aconteceram, por conta de atitudes por conta dele, corta a hora extra de funcionário, o funcionário não vai trabalhar. Teve uma moça que morreu no Vale do Sol conversando com o médico do regulador do SAMU. Essa moça cai em parada cardíaca. Não tinha ambulância no Vale do Sol. O que aconteceu? O marido colocou ela dentro do carro e saiu desesperado para ir de encontro com a viatura avançada, quando deveria ter uma ambulância lá. Não foi assim que o senhor prefeito inaugurou a sala de estabilização, prometendo atendimento, inclusive colocando ambulância lá para atender a população? Não foi o prefeito que fez isso? Ou foi o Conte que foi eleito prefeito e agora está aqui pipocando? Não foi a minha pessoa. A mim cabe. Mais um minuto, senhor presidente. O senhor tem direito. A mim cabe informar a população do corte dessa ambulância, informar também a possibilidade da perda do 192, informar também que, por conta do estreitamento e funilamento da saúde, 2 macas foram presas ontem dentro as macas das ambulâncias ficaram presas na UPA Central, porque não tinha vaga, já não tem mais onde colocar as pessoas. Entendeu? As pessoas que são, de fato, realmente pobres e que precisam da saúde pública, elas estão morrendo mesmo. Eles não gostam que fale esse termo, mas a realidade é essa aí. Porque, numa possibilidade dessa aí, a gente pode estar indo lá para o fórum, dando explicações, porque a população pode nos processar, e o prefeito fica sentado na sala com o ar-condicionado, ele e o secretário dele.
para piorar ainda a situação aqui que nós podemos falar, eu peço um pouco mais da palavra, senhor presidente. Então, a gente precisa respeitar. Certo. Senão fica Ficar chateado com a condição do senhor secretário vir aqui e o vereador da situação fazer pergunta para ele quanto que estava os valores dos repasses das UPAs, ele não sabia responder para o vereador da situação. Então, acho que tem muita coisa para ser revista mesmo. Tá aqui feita a denúncia. Boa sorte aos senhores. Vamos nos preservar. A partir de amanhã, não tem uma viatura avançada na cidade por determinação do prefeito e secretário da Saúde. Boa sorte a todos. Obrigado, Conte. Com a palavra, o senhor Odair. Odair, precisava falar no microfone que está sendo gravado, tá? Na madrugada do dia 13 para o dia 14 de julho, essa que é minha filha, começou a passar mal. Eu pensei que era uma indisposição corriqueira, dei lá uma água e mandei deitar. Meia hora depois, bochechinha, ela voltou para a cama. Pai, está doendo. A minha esposa pegou e levou ela na UPA da vila. Tinha lá um médico. Eu nem pensei que o cara era médico, ele estava civil, ele não estava nem de roupa branca. Ele examinou a menina, ele pediu alguns exames. Ele falou assim, pai, eu rasgo meu diploma, mas ela está com um grave problema de infecção, é uma apendicite. Ele imediatamente encaminhou a menina para o hospital, a Santa Casa, e o cirurgião chamado Leonardo Ruas abriu a barriga dela e salvou a vida da minha filha. Eu não paguei nada. Eu devo a vida da minha filha aos funcionários da UPA da Vila Xavier. É por isso que eu estou aqui. Tá? Principalmente para agradecer àqueles funcionários. Eles sabem que eu vou lá, eu brinco. Tal. Sabe o quanto eu agradeço a vocês. Eu trabalho para vários governos, daqui do Brasil e de fora. Nunca fui chamado pelo prefeito. Você não tem uma ideia, não. Eu trabalho para um governo chamado Chico Rodrigues, é o governador do estado de Roraima. Roraima é um estado que tem 15 cidades. Existe cidade em Roraima que tem quase o tamanho de metade do estado de São Paulo. A cidade de Caracaraí tem 20 mil habitantes. E lá nós temos o HGR, que é o Hospital Geral de Roraima, que é um hospital que estava realmente com as macas, imagine só, 30 anos sem uma reforma. Aí ele deu um choque de gestão. O José Anchieta saiu, ele há 6 meses entrou, e o que aconteceu? Ele peitou e alugou um hospital. Alugou um hospital, criou mais 40 leitos, e está fazendo, agora com verba federal, mais 120 leitos, que a presidente Dilma mandou lá para ele lá. Quer dizer, Barra Bonita, trabalha aqui para a Prefeitura de Barra Bonita, está inaugurando centro de estabilização, consultórios odontológicos moderníssimos. É o prefeito Guilherme, nem conheço esse cara. Trabalhei, por exemplo, com o prefeito Masao, de Toyohashi, no Japão, uma cidade portuária japonesa. Existe um atendimento especial em língua portuguesa para os brasileiros que vivem lá. O cara vai na UPA aqui, senhor presidente, ele faz um exame, ele fica sentado lá. Se ele tiver com problema de rim, ele fica sentado lá 6 horas esperando o exame. Ele mora ali. Ele deve ir para casa, parar de encher o saco lá e ir para casa. O resultado do exame deveria vir no aplicativo de celular, como é feito nas grandes cidades, para as prefeituras que eu trabalho. Você entendeu? Porque ele fica lá, ele fica se expondo à infecção, cria um estresse, cria um ambiente de estresse. Faz 1 ano que eu estou falando isso, tentando falar isso para o prefeito. Já liguei lá várias vezes, eu sou chato. A pessoa fica chato. Então, a saúde gira rápido hoje. O Brasil gasta 4 bilhões em pesquisa. A Microsoft gasta por ano 12 bi. A Microsoft lançou um software chamado Skype. Agora, senhor presidente, o senhor fez um exame de rim. O senhor não quer que nenhum médico brasileiro veja seu exame. Então, o que a prefeitura poderia fazer? Contratar médicos na China. O cara fala assim, ó, o presidente está com um problema no rim. O cara vai ouvir em mandarim, ele vai falar em mandarim e o cara vai ouvir em português. Isso já tem. No Brasil, sabia que isso tem no Brasil? Sabia que isso já tem no Brasil? Você pode contratar lá. Falou da estabilização. Existem luvas em Israel. Acho que São Paulo comprou umas 10. O cara passou mal lá, caiu. Ele precisa... Existe uma luva que o cara coloca no peito e já vem todo o exame para o médico. Então, gente,
O que acontece e o que a gente percebe é que falta projeto. Quando o prefeito foi lá em casa pedir voto, lá, eu falei para ele que o secretário de saúde deveria ser um cara concursado, um cara arretado, um cara cabra-macho, um cara jovem, com novas ideias, com trânsito, não pode ser político. Saúde é uma coisa muito séria. Certo? Isso é uma coisa muito séria. Cadê? Eu queria ter prefeito, senhor presidente, um pronto-socorro espiritual. Eu queria ter uma sala lá para fazer uma oração, porque de repente uma oração resolve muito mais que um remédio. Não tem. Não tem um remédio homeopático. Nós temos aqui uma faculdade de farmácia, a gente não usa nenhum recurso humano, nada, eu não vejo nada. Eu vejo lá um monte de funcionário trabalhando, lutando, sem uma direção. É o samba do crioulo doido. Aliás, você percebe isso quando você vai num posto, chega lá, a parede cheia de plástico, cheia de coisa, cheia de papel, não tem um padrão. Tem que ter padrão para tudo, para expor, para informar. Mais um minutinho, vou informar. Mais um minutinho, por favor. Para informar, existe padrão para tudo. Existe jeito para isso. Você entendeu? É uma vergonha Araraquara. A gente vê que o negócio está indo cada dia pior. Sabe? Não é vergonha falar, eu não dou conta. Sabe? A gente tem que ter essa responsabilidade. E ninguém pode, e ninguém deve tocar um projeto como esse, saúde para 220 mil pessoas, sozinho. Tem que dividir isso com a sociedade, organizada. É isso. Eu vim aqui agradecer, senhores funcionários. Salvaram a vida da minha filha. Eu vim aqui falar para o prefeito. Olha, prefeito, foca aqui, por favor. Prefeito, ouça a população, pelo amor de Deus. Chama nós lá, nós não vamos cobrar nada. Eu nunca vou ser candidato a prefeito, a vereador, não sou, não preciso. Mas me chama lá, que eu estou cheio de ideias para dar. Obrigado, Dair. Próximo inscrito é o vereador Donizete Simeone. Boa noite a todos, a todas. Preciso ter muita tranquilidade nesse momento, porque eu costumo ficar um pouco nervoso quando eu fico muito indignado, e eu estou muito indignado. Indignado porque uma audiência pública como essa, no mínimo, tinha que ter alguém aqui da saúde pública de Araraquara. E não era para ser linchado, não era para... É para responder os questionamentos. Questionamentos que nós temos que fazer e estamos trazendo aqui para essa casa toda vez que nós nos detectamos com um problema na saúde, que não tem sido poucos. Fecharam a sala de estabilização, fecharam o NIS do Celmidei, fecharam o NIS do Iguatemi, fecharam a UPA da Vila Xavier. E nós, recorrentemente, temos subido aqui e falado dessas questões. Agora, hoje, por conta do tempo escasso, eu, primeiro, acho que eu tenho que pedir para que todos nós fiquemos, se ainda não estamos, indignados como eu estou. Viu, senhor presidente? Desculpa, inclusive, saudar aí todos os vereadores, cumprimentar o Bochechinha, em nome do Jefferson, todos os vereadores, o Valdir, que representa a sociedade de Araraquara. E nós não temos os representantes aqui das políticas públicas da cidade de Araraquara. E quero me dirigir ao pessoal do SAMU, ao Conde que está aqui. Então, todas essas medidas do governo que tem tomado na saúde são medidas drásticas, que está custando a vida das pessoas. Está custando a vida das pessoas, tenente. E parece que quando o Conde vem aqui, quando o pessoal do SAMU vem aqui, quando eu recebo uma comissão da saúde no meu gabinete, eles não valem nada, porque não são ouvidos. Agora, o que representa retirar mais uma unidade de UTI da cidade de Araraquara? Por quê? Se tivesse alguém aqui para responder para nós, pelo menos por quê, viu, Conde? A gente já poderia até debater, mas tiram através de um ofício. Não está certo. Está errado. A população tem que ser ouvida. Os funcionários têm que ser ouvidos.
cada unidade de saúde dessa, da UTI que está sendo desativada, recebe R$65 mil por mês do governo federal. E agora, a partir de amanhã, vai ficar lá encostada e os funcionários sem trabalhar, porque não vai mandar a gente embora concursado. Não pode administrar a saúde de Araraquara como se fosse uma empresa privada. Não pode. Está errado. E o que nós estamos querendo, o que nós estamos pedindo, é para ser ouvidos. Ouçam. Não precisa ser o vereador da oposição. Não precisa ser o vereador do PT. Terça-feira eu fiz essa denúncia aqui, nesse mesmo local aqui. Ninguém me respondeu até hoje. Falaram que não tinha ofício. Eu mostrei o ofício para os vereadores da base, viu, Jair? Com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa também, mas precisa pegar a base do PMDB, subir lá no 6º andar e falar que está errado. Ou procurar entender por quê que não vai ter 2 UTI mais na cidade de Araraquara e vai perder a regionalização. Vai perder a regionalização. E o que significa isso? Para quem está nos ouvindo, porque Araraquara, com 2 UTI, ela recebe recurso por ser regional. Se ficar uma só, os recursos diminuem. Então, é uma lógica, Tenente Santana, que a gente não consegue entender. Sabe essa lógica que não consegue entender? Que parece coisa de que eu mando e a população obedece? E eu não aceito. Eu não aceito porque não foi desse jeito que eu me construí politicamente. Eu não aceito porque não foi desse jeito que eu aprendi a fazer política pública. Eu não aceito porque não foi desse jeito que eu conduzi as políticas públicas na cidade de Araraquara. Quando estive lá, já fui secretário de finanças do município. E a justificativa, Jefferson, não pode ser a redução do custeio. Também já falei isso aqui várias vezes. Reduz custeio onde quiser, nos telefones, onde quiser, corta cargo comissionado, fecha a prefeitura um período, o prédio. Agora, na saúde, não. Na saúde não pode. Olha o que o Conde está falando aqui. De uma morte, nós tivemos 4. Qual a próxima medida desse governo para estrangular ainda mais a saúde do município de Araraquara? Qual a próxima? Então, gente, se todas as outras nós não conseguimos reverter, eu quero aqui fazer um apelo para todos que estão aqui nessa audiência pública, e peço sua colaboração, Jefferson. Nós temos que reverter a desativação dessa outra unidade de UTI na cidade de Araraquara. Temos que reverter. E aí concordo com o Marco. Temos que mobilizar as pessoas, temos que explicar para a população de Araraquara o que significa isso. É uma UTI a menos. Se tiver um atendimento de um infartado na Vila Xavier, não vai poder atender outro infartado no Santana. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Donizete. O último inscrito é o Anderson. Anderson, você tem 5 minutos prorrogáveis por mais 1 minuto. Fique à vontade. Boa noite a todos. Trabalho no SAMU há 5 anos e alguns meses. Nesses 5 anos, a gente já passou por muitas dificuldades e, nesse último ano, está piorando e cada vez mais. A partir de amanhã, a gente vai ter uma viatura a menos rodando a UTI. Ontem, estava no plantão, tinha 2 viaturas viajando por consultas agendadas, exames agendados, isso que não é serviço do SAMU. O SAMU, serviço móvel de urgência, não é serviço de agendamento. Tá? A gente faz esse serviço, a gente faz transferência para hemodiálise, a gente faz um monte de coisa que não cabe ao SAMU, mas a gente faz por acordo político. A gente faz porque alguém conhece alguém que manda a gente fazer. E cada vez que tira uma viatura, vai piorando o sistema. Tá? A gente está trabalhando com dificuldades. Ontem, minha viatura ficou parada na UPA Central por 40 minutos, porque não tinha onde pôr o paciente. Ficou na minha maca, e eu lá parado, e gente precisando de socorro. E 2 viaturas viajando, então tinha 2 viaturas a menos na cidade. E eu rodando sem parar,
Comi de pé, porque a hora que eu coloquei a comida no prato, comecei a comer, chamou minha viatura de novo. Eu dei 3 garfadas e fui. E o que acontece? Nós estamos trabalhando. E, tem uma viagem agendada para amanhã, vai a viatura que está na frota, não vai uma viatura extra, não, é da frota, tem que economizar. Essa é a ordem do dia. Vamos economizar. Economizando com a saúde. Sabe, eu tenho meu pai e minha mãe que já precisaram do SAMU. Minha mãe quase morreu 2 vezes. E se ela precisar amanhã e não tiver, sabe, desculpa. Eles pensam que só acontece com o parente dos outros. Nunca vai acontecer com o parente deles. Sabe, é só com a gente que vai acontecer. Não é. Uma hora pode ser eles que vão precisar. Mas não. Vamos cortar custo. Corta custo da saúde. Não precisa. Eles não precisam, eles pagam convênio. Eles recebem bem para pagar convênio. Ao contrário da maioria da população, que não tem esse direito, que não tem essa oportunidade. Sabe, a gente vai em bairros, a gente entra em barracos, em casa de lonas, de madeira. Essas pessoas que a gente socorre mais do que em condomínios. Obrigado. Mas é o que está acontecendo com a gente está perdendo, só perdendo. Sabe, trabalhar no SAMU, quando eu comecei na saúde, foi meu sonho. Não era nem SAMU na época, era ambulância, era central de ambulância. Mas quando eu estava fazendo estágio, que eu vi a ambulância chegando, o pessoal massageando, revertendo a parada, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Tá? Eu sou pedagogo formado, nunca quis atuar, porque, para mim, é a saúde, é salvar vidas. Mas agora a gente não está conseguindo mais fazer isso. Sabe, é decepcionante. A gente chegar 40, 50 minutos depois na casa do paciente e já não tem muito o que fazer. Tá? Antes de ir para o SAMU, eu trabalhei na unidade básica de saúde, que é posto de saúde. Eu fiquei responsável de ligar para as casas dos pacientes para informar de consultas. Num dia eu liguei na casa de uma senhora, falei, a consulta do senhor tal chegou. Na minha inocência, fazia pouco tempo que eu estava lá. A mulher falou, se o senhor quiser encaminhar para os Brito, faz 1 ano e meio que ele está lá. O paciente tinha morrido fazia 1 ano e meio, fazia 3 anos que ela tinha pedido a consulta chegou, 1 ano e meio depois que ele morreu. Essa é a situação da nossa saúde na cidade. E tirando uma viatura, vai prejudicar muito. Não vai prejudicar eles que estão lá. Pode ser que um dia ou outro eles vão precisar, como eu já vim atender um vereador aqui, que no momento eu não lembro o nome. Tá? Eu já vi, ele precisou. Chamou a gente, mas não são todos que chamam a gente. Eles chamam a Unimed. Eles pegam o carro, chamam o motorista dele, vai para a Unimed. Entra direto na UTI, vai para o quarto do médico, como eu fiquei sabendo que o ilustríssimo senhor prefeito fez. Porque não tinha vaga na UTI da Unimed, ele foi indo para o quarto do médico. A gente não tem essa condição. Tá? A gente vai ficar esperando vaga na UPA por 3 dias, como eu fui levar um paciente ontem para a Santa Casa, fazia 3 dias que ele estava na UPA esperando vaga. Depois dos 40 minutos que eu fiquei esperando, fui para um outro chamado, fiz o chamado, e outro, e outro, e outro. 7h10, eu ainda estava chegando na UPA Central. Minha hora de sair é 7h10, desculpa, é 19 horas. Minha hora de sair é 19 horas. 19h10 eu estava chegando na UPA Central com outro paciente. Cheguei lá, o pessoal falou, não tem maca, vai ficar na sua maca. Isso já tinha acontecido com a outra viatura. Então, 2 viaturas passaram o plantão ontem, às 19h30, sem maca. Então, são 2 viaturas a menos que vai estar rodando para salvar vidas. E nós vamos economizar na saúde. É a saúde que não precisa. Sabe? O prédio da UPA Central não tem espaço para tanta gente. Juntando da UPA com a da UPA VX, também não dá para todo mundo. Mas é mais espaço. Não dá para a gente ficar empilhando o paciente. Não tem beliche nas UPAs. Tá? A gente chega, coloca lá do lado. Ontem, a hora que eu cheguei às 19h10 na UPA, tinha 4 macas com o paciente pranchado no corredor, porque não tinha onde pôr lá dentro. E 2 macas eram no SAMU. Aí você passa o plantão. A maca do SAMU tem uma outra coisa ainda. Elas são desarmáveis. Então, se a pessoa não souber mexer e bater ela, vai derrubar o paciente. E a gente ainda tem que deixar lá. Deixa a maca lá e vê se na base a gente acha outra maca que sirva. Só tem uma maca reserva. Nós rodamos com 5 viaturas básicas.
Então, não vai ter maca o suficiente para a gente. Obrigado e boa noite a todos. O vereador Jair Martinelli foi citado. Consultei o vereador Donizete, que permitiu que utilizasse os 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, Bochechinha, Valdir, todos os vereadores aqui presentes, a imprensa e todos que estão aqui nesse local. Eu queria dizer, Donizete, que se você entregou um ofício para um vereador, ele guardou para ele. Santana, você chegou a ver esse ofício? Eu não vi. Você chegou a ver? Não vi. Então, eu acho que ele guardou para ele e a base não está sabendo ainda desse ofício. Quero dizer a todos vocês que eu também achei uma falta de respeito não ter ninguém aqui da saúde para estar presente aqui e estar respondendo as perguntas e entrar nesse debate que eu acho que é muito importante. Não sou a favor do que está acontecendo e já estou pedindo uma reunião para vocês aqui, nós vamos se reunir ou amanhã ou segunda com o prefeito, mas eu acho que tem que ser urgente. Santana já está aqui, o Jefferson já está aqui, já acho que vocês vão participar, tem que ser urgente e não podemos deixar isso acontecer. Eu acho que nós devíamos saber antes do que está acontecendo e não estamos sabendo. Estão faltando respeito conosco que são da base. Isso é uma das coisas que está acontecendo nesse governo. As coisas acontecem, nós levamos as cacetadas porque nós ficamos sabendo depois. E aí, para reverter, fica mais difícil. Então, fica mais tarde, é mais difícil, porque se nós vamos para a briga antes, talvez a gente consiga reverter. Mas nós não estamos sabendo de nada. Eu vejo que, pela lei, o município tem que gastar 15% ou 16% na saúde. Falam que o município hoje gasta 35%, 36%. Onde está indo esse dinheiro? Se está um caos, está acontecendo tudo isso que está acontecendo. Então, está faltando uma melhor conversa para conosco, e eu estou pedindo essa reunião, nós vamos para a briga, e se depender, a gente convida vocês também para participar. Tá? Muito obrigado a todos. O Conte pediu uma parte, você pode aproveitar os 2 minutos e 59 do Jair. Boa noite, pessoal. Vou só retomar a fala em relação ao que o Semiani falou em termos de valores. A partir da hora que as ambulâncias são qualificadas, os valores que são revertidos pelo governo federal dobra. Então, não é uma questão de economia, e sim permanecer as ambulâncias e qualificá-las. Por quê? Porque vem mais dinheiro. Como é que pode retirar uma ambulância avançada de um regional, que ela pode ser qualificada, e vir mais dinheiro do governo federal para se aplicar na saúde? O secretário vai lá e quebra a perna não quebra a perna, fura os 4 pneus da ambulância. Então, quando a gente fala que um secretário tem que ouvir quem é da pasta e quem é que pertence à pasta, é fato. Porque, afinal de contas, o secretário ele não faz parte do nosso meio. Ele não tem formação na área da saúde, e nós temos. E nós sabemos o caminho para que se venha mais dinheiro, para que essas ambulâncias permaneçam e tenham a sua sustentabilidade. Como é que pode o secretário virar e falar, vamos cortar uma ambulância avançada amanhã, e depois, o que acontece? Alguém pode falar para mim o que acontece quando cortar? Em Santana? É capaz de falar para mim? Hein, Martinelli? Já te dei a receita. Se cortar, o que acontece? Perde a ambulância, vai perder a ambulância. Olha só, olha o resultado do corte. Olha só o que vai acontecer. Que se cortar essa ambulância, vai perder a ambulância, vai perder o regional, vai perder a oportunidade de qualificar todas as outras ambulâncias, para vir mais verba e mais. Nós temos uma viatura avançada regional, nós temos uma viatura básica regional, vai perder as 2 ambulâncias, vai perder a possibilidade. Se cortou, lá em Brasília entende que não precisa. Exato. E perdendo, perdeu. Para se restabelecer isso vai ser mais caro. E mais, de todas as ambulâncias que nós temos uma viatura básica que ela é custeada pelo município.
Então, do corta-corta, vai cortar uma viatura avançada e possibilidade de perdê-la. Vai perder a viatura básica, vai perder essa outra ambulância básica pelo município, com certeza, não vem dinheiro, vai perder um 92 de Araraquara, porque Matão já está qualificada e querendo papar essa regionalização, porque vem mais verba. É interessante responder e corresponder àquilo que o governo federal pede, porque está escrito o que é para ser feito, está previsto o que é para ser feito. Não faz por quê? Qual que é o jogo de interesse de não querer fazer isso acontecer? A verba é prevista, o que é para ser feito está previsto, e o que é previsto, maior ainda, é a possibilidade de cada um e todos nós, quando precisarmos da ambulância, a pessoa, de fato, realmente não tem em casa, por conta de medida econômica do prefeito e do secretário. Os dois são responsáveis por isso. Certo? É isso que eu tinha a dizer a vocês em termos de economia. Obrigado, Conte. Vou passar a palavra aqui, as considerações finais do presidente do Sismar, Valdir Teodoro Filho. Bom, eu creio que a minha fala no início ela ficou prejudicada até pela própria dinâmica que se estabeleceu pela ausência do município. Nem teria como em 5 minutos também fazer uma exposição como a gente havia até pensado. Mas como está ficando a possibilidade da gente reagendar e fazer essa discussão mais direta, e isso também não vai impedir que a gente faça diretamente junto ao Ministério Público Estadual, com quem a gente já teve, a promotora de saúde pública, já tivemos uma fala, e a gente vai fazer alguns encaminhamentos, e a gente vai trazer a essa casa, à prefeitura, algumas sugestões para contribuir para a solução desses problemas. O caso do SAMU, que o Conte coloca aqui para a gente, eu sabia da presença dele, nem coloquei em pauta, porque ele está bem qualificado, a gente vem conversando há dias, ele tem muita informação a passar. É bom até a gente lembrar, o SAMU regional está em Araraquara já há uns 3 anos e pouco, né? E a gente tem uma demanda permanente de ambulâncias de Araraquara atendendo em Américo Brasiliense. Araraquara não recebe nada dos municípios vizinhos, a Santa Casa não recebe, e não é nada contra o povo de Américo Brasiliense, porque lá tem uma estrutura do SAMU, né, Anderson, montada lá. Agora, o porquê que as ambulâncias de Araraquara têm que se deslocar até Américo Brasiliense quase que diariamente para fazer atendimento lá? É um desvio de finalidade. O SAMU, e eu gostaria de colocar aqui, e chamar até a atenção aqui dos vereadores da mesa, esse aqui é um jornal do Sismar de fevereiro de 2009, quando a gente nem atrito com o atual governo ainda tinha, né, colocado. E a gente fez aqui, ó, uma matéria aqui, SAMU, renomeação de gerente acende discussão sobre assédio e alerta para o retrocesso no serviço de urgência. Então, a gente não está discutindo nada novo aqui. Para nós, é assim, causa indignação. Está aqui, ó, a Jane, que está ali, ela usou a tribuna aqui para denunciar. O coordenador que foi nomeado em 2009, muita gente se posicionou contra a gente, fizeram até um documento falando que a gente estava fazendo acusação leviana. A gente conhecia ele desde 2003. A forma como ele conduziu a criação do SAMU em Araraquara foi uma fraude. E nesse documento aqui, nesse jornal que eu escrevi, eu coloquei que ele ganhou sem trabalhar. E ele não processou ninguém, porque ele sabia que não teria como provar o contrário aqui. Em 2008, instaurou-se uma sindicância onde faleceu um pai de uma servidora. E foi apurado na sindicância que o SAMU trabalhou errado, não os funcionários. O encaminhamento que foi negado para esse cidadão na UPA, no antigo PS da Vila Xavier. Concluiu-se pelos erros de fulano e tal, sumiram com gravação do dia do chamado, mentiu no processo, concluiu pela abertura de processo disciplinar contra esse coordenador, que era médico do SAMU. E o Edinho, de tanto a gente pressionar, acabou exonerando ele no final de 2008. Formou-se comissão de gestores e médicos, né, gestores do pronto-socorro do Melhado e de todo o serviço de urgência e emergência. Esse coordenador entrou, instaurou-se a fatia que o Boi critica aqui e denuncia aqui, dos esquemas de médico, instituído por esse profissional.
Foi esse profissional que entrou e foi renomeado pelo Barbieri, tomou conhecimento dos fatos e renomeou ele. E ele ficou até pouco tempo atrás aí no comando da urgência e emergência. Então, se tem algum esquema, algum cartel, é de uma minoria, não vamos esconder aqui, é fato, mas o problema é que generalizou-se os problemas da saúde com a demonização dos médicos da prefeitura. E não é verdade. Eu conheço muitos deles, trabalhei com vários deles, de frente, madrugadas a fio. Tem muitos que são sérios demais, trabalham decentemente, estão sendo maculados por uma denúncia vazia do vereador Boi, distorcida, com números distorcidos, que eu tenho aqui, 2.000 horas que apresentaram, tal. Ó, eu pontuei, extraído da denúncia dele, 1.840 horas abonadas em 2013. Ora, a falta abonada é um direito dos médicos de qualquer outro servidor. Ela foi proposta pelo prefeito em 2010. E na terceira proposta do prefeito, ele nos colocou 8 abonadas anuais. Os servidores é que não quiseram. A gente queria era aumento em dinheiro. Então, assim, não pode reclamar de benefício que foi proposto lá, e o próprio vereador, quando estava aqui, ele aprovou as abonadas. Então, não vem dizer agora que abonada é o problema da saúde. Os atestados que foram colocados, a maioria aqui é de postos de saúde. De 15, esses atestados que foram colocados para gerar um número impactante, para tirar o foco da administração, como foi colocado, que não está tendo nenhum tipo de respeito com a população, está jogando para que o médico vira o refém da crítica, o alvo da crítica. Tem problemas, sim, mas todos, no própria denúncia do Boi, coloca, com a conivência dos gestores municipais. E a gente cita caso a caso, os problemas e quem dava guarida para as irregularidades que foram praticadas. Então, a denúncia do vereador Boi, pelos nossos encaminhamentos ao Ministério Público, vai virar denúncia contra a própria administração municipal, porque aqui tem confissão de improbidade administrativa. Vamos tratar dessa forma. Na questão dos médicos, o Ministério Público vai apurar. O que for verdadeiro, o que for irregularidade, ele vai pegar, tem que pegar. Mas a gente quer solução. E a OS, como o vereador Santana colocou, só mais alguns segundos. Pode concluir. A OS emergencial, ela é inviável. Foi condenada a Prefeitura de Matão para tirar a OS do SAMU. Não foi? É a contramão da legislação trabalhista. O que eles falam em avançar é retroceder a antes de 1943. A CLT está aí há 70 anos, dizem que ela é retrógrada. Não, ela é o pouco que reserva aos trabalhadores o mínimo de dignidade, o mínimo. Com ela, nenhum empresário deixou de enriquecer e multiplicar suas riquezas. Então, para concluir, colocar o seguinte, a gente espera que o debate seja recolocado para que a gente possa, principalmente quem está do lado de lá, fazer suas colocações também. A gente vai trazer tudo pronto, documentado, para agilizar e não ficar aqui ocupando muito tempo, trazer proposta que não seja a terceirização do serviço. Se for, vai ser a última alternativa. Mas tem saída, a gente tem muita coisa a apontar e desmentir aí de tudo que tem sido falado. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Boa noite. Obrigado, Valdir. Passar a palavra ao vereador Rodrigo Bochechinha para as considerações finais. Mais uma vez, agradecer, presidente, o senhor, pela presença, dirigindo essa sessão. Agradecer também às pessoas que vieram e chamar a atenção para que a população participe. Porque só haverá algum tipo de mudança e algum tipo de mobilização, todas as partes, se a população demonstrar que está junto e querendo a mudança. Porque, enquanto tiver tudo quieto, está acomodado, ninguém vai fazer nada. Vai empurrando com a barriga, vai levando do jeito que está. Então, vamos remarcar outra audiência. Eu peço a presença da população. Quero agradecer ao Sismar pela presença, os vereadores que aqui estiveram, porque é de extrema importância resolver esta pauta da saúde na nossa cidade. Uma CEI vai começar, aonde os médicos também terão direito de resposta, porque teve acusação.
foi generalizado, então eu sempre deixei bem claro aqui na tribuna que não podia generalizar. Tem os médicos que cumprem o seu trabalho, tem outros que não cumpriram, então está na justiça, mas a SEI vai apurar isso também, vai ajudar na apuração. Porque do jeito que está não dá para continuar. Porque ontem eu estive na UPA, por volta das 11 horas da noite, eu saí de lá, era 10 para as 2 da manhã. Tinha 2 portas quebradas, não tinha copo plástico para beber água. Aliás, o bebedouro não estava funcionando, não tinha água. Então, é de extrema importância e urgência algo acontecer na saúde da nossa cidade. Eu faço até um desafio aqui. Eu proponho que nós tranquemos a pauta aqui com todo respeito, votar nome de rua, de proposição para ir para os anais da casa, para nós estarmos totalmente no foco da saúde da cidade. Aí que eu quero ver o respeito com a população. Eu não quero aqui menosprezar nenhum vereador. Os que não estiveram aqui devem estar ocupados, tem outros afazeres. Inclusive, quero agradecer ao tenente que tinha um compromisso importante com a sua família, e está aqui até o final, que ele falou, não vou poder ficar até o final. Ele, depois, na hora que chegar, vai ter uma complicação com a sua esposa, que eu sei como que a esposa é. Eu agradeço o senhor. Mas eu faço um desafio aqui nessa casa. Tranquemos a pauta de projetos e vamos resolver, tentar debater a saúde da nossa cidade, porque não é brincadeira. Porque eu estou indo na UPA, tem mais de 20 dias seguidos eu estou indo na UPA. Eu sempre fui, mas eu estou indo agora seguido, eu estou indo quase todos os dias eu estou lá na UPA. Ontem eu saí de lá às 2 horas, hoje eu estava lá, meio-dia eu estava lá novamente. Onde um rapaz ficou, ele é meio perturbado, desculpa a palavra, nervoso, não sei que ele sofre de algum problema. Ele destruiu uma sala da UPA, ele destruiu, quebrou pia, quebrou lâmpada, quebrou mesa, quebrou... Agora, a segurança chegou depois que aconteceu isso. E se esse rapaz está com uma faca e mata uma enfermeira e mata um médico, como é que ficamos? Como é que ficamos? Então, eu peço, por favor, ao secretário da Saúde, ao pessoal do governo, que nós queremos ajudar, nós queremos somar, nós queremos, como diz o nosso irmão ali, temos ideias, temos propostas, nós queremos participar, queremos ajudar. Ninguém quer destruir o executivo, ninguém quer destruir outros vereadores, nós queremos fazer o bem para a população. Só para terminar, só para concluir. Aí, gente, desculpa, vim depois com terno e gravata falar, eu vim lutar pela saúde, lutar pela educação. Faça-me o favor, é melhor vir fazer graça mesmo na TV, mas fazer uma coisa séria para a população. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Parabenizar o vereador pela iniciativa dessa audiência pública. Acredito que faltou mesmo o município ter alguém para dialogar, para ouvir. E a gente certamente vai estar remarcando, né, vereador, uma próxima oportunidade para que a gente dê continuidade a esse debate, que não pode ficar por aqui mesmo. Então, agradecemos as presenças do vereador Rodrigo Bochechinha, do vereador Jair Martinelli, segundo secretário, do vereador Edio Lopes, Donizete Simeone, Elias Chediek, o sempre vereador Geis Sabonete, Tenente Santana, em nome do presidente do Sismar, Valdir Teodoro Filho, agradecer a todos os servidores municipais da área da saúde, agradecer a imprensa aqui presente, a todos os presentes, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, internet, Rádio Uniara. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrado a audiência pública sobre os problemas no Sistema Municipal de Saúde. Muito obrigado, uma boa noite.